Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos retornando agora com a parte 2 do conto de Lovecraft, A Cor que Veio do Espaço. Naquela noite, houve uma tempestade e no dia seguinte, quando os professores saíram da casa de Naum, tiveram mais um triste desapontamento. A pedra, apesar de magnética, devia ter alguma propriedade elétrica peculiar, pois, como disse Naum, ela havia atraído raios com uma persistência singular. 6 vezes no espaço de 1 hora, o fazendeiro viu um raio atingir o sulco no jardim da frente. E quando a tempestade chegou ao fim, não sobrava nada, a não ser um buraco afogado em terra desbarrancada ao lado do velho poço. As escavações não deram frutos e os cientistas confirmaram o fato do completo desaparecimento. O fracasso era total. E assim sendo, não havia mais nada a fazer a não ser voltar para o laboratório e testar novamente o fragmento evanescente guardado com cuidado em chumbo. Aquele fragmento tinha durado 1 semana, no fim da qual nada de valor fora apreendido. Ao terminar, não sobrou nenhum resíduo, e com o tempo, os professores já não tinham tanta certeza de que realmente haviam visto com olhos alertas aquele vestígio oculto dos abismos espaciais. Aquela única, estranha mensagem de outros universos e outros reinos da matéria, força e existência. Como era natural, os jornais de Arkham exploraram o incidente com um patrocínio universitário e enviaram repórteres para entrevistar Naum Gardner e sua família. Pelo menos um diário de Boston também enviou um escritor, e Naum se tornou rapidamente uma espécie de celebridade local. Ele era um homem magro e amável, de mais ou menos 50 anos, que vivia com a mulher e com os 3 filhos na simpática casa da fazenda no vale. Ele e Amy, bem como as suas mulheres, se visitavam com frequência depois de todos aqueles anos. Amy só tinha para ele palavras elogiosas. Nas semanas seguintes, ele parecia levemente orgulhoso pela atenção que sua fazenda atraía e sempre falava do meteorito. Os meses de julho e agosto seguintes foram quentes. Naum trabalhou duro na colheita de feno no seu pasto, do outro lado do regato Chapman. Seu carro barulhento cortava fundos sulcos nas faixas sombreadas. O trabalho o cansava mais que nos outros anos, e ele sentia que a idade começava a pesar sobre ele. Chegou então o tempo das frutas e da colheita. Peras e maçãs amadureciam devagar, e Naum jurou que seus pomares prosperavam como nunca antes. As frutas cresciam até alcançar um tamanho fenomenal e um brilho raro. E com tal abundância que ele teve de comprar barricas extras para guardar a colheita futura. Mas, com o amadurecimento, veio o amargo desapontamento, pois toda aquela linda produção tinha doçura ilusória. Nem um único item era bom para comer. No sabor delicioso das peras e maçãs, surgiu um amargor secreto e nauseante, de forma que mesmo uma leve mordidela induzia uma aversão duradoura.
O mesmo se deu com os melões e os tomates. E Naum viu amargurado que toda a sua colheita estava perdida. Ligando rapidamente os acontecimentos, declarou que o meteorito tinha envenenado o solo e agradeceu aos céus por a maior parte das outras culturas estar num terreno mais alto, junto da estrada. O inverno chegou cedo e foi muito frio. Amy via Naum cada vez mais raramente e observou que ele começava a parecer preocupado. O restante da sua família também parecia mais taciturno. As idas à igreja ou a vários eventos sociais da região ficaram mais esparsas. Ninguém encontrou causa para essa reserva ou melancolia. Embora todos da família confessassem vez por outra uma saúde mais debilitada ou uma sensação de vaga inquietude. O próprio Naum deu uma declaração mais definitiva quando disse que se sentia perturbado por algumas pegadas na neve. Eram as pegadas normais de esquilos vermelhos, coelhos brancos e raposas. Mas o fazendeiro, pensativo, afirmou duvidar disso. Não estava muito certo quanto à natureza das pegadas e sua disposição na neve. Ele nunca foi mais específico, mas parecia pensar que elas não eram tão características da anatomia e hábitos conhecidos de esquilos, coelhos e raposas. Amy ouvia sem interesse essa conversa até uma noite em que algo cruzou seu trenó diante da casa de Naum, quando voltava de Clark's Corners. A lua apareceu mais cedo. Um coelho cruzou a estrada e os saltos daquele animal eram mais longos do que gostariam Amy ou seu cavalo. Esse último, na realidade, quase fugiu correndo e precisou ser contido por uma rédea firme. Desde então, Amy teve mais respeito pelas histórias de Naum e se perguntou por que os cachorros de Gardner pareciam tão medrosos e trêmulos toda manhã, sem a menor vontade de latir. Em fevereiro, os garotos McGregor de Middle Hill saíram para caçar marmotas e, não muito longe da fazenda de Gardner, recolheram um espécime muito peculiar. As proporções do corpo pareciam levemente alteradas, de uma forma estranha, impossível de descrever, ao passo que a cara tinha uma expressão que ninguém jamais havia visto numa marmota. Os garotos ficaram muito assustados e logo jogaram a coisa fora. E assim só seus relatos grotescos chegaram às pessoas da região. Mas os cavalos assustados perto da casa de Naum já eram coisa conhecida, e o ponto de partida de um ciclo de lenda murmurada estava rapidamente assumindo forma. As pessoas juravam que a neve derretia mais depressa perto da fazenda de Naum do que em qualquer outro lugar. E no início de março, houve uma discussão assustada no armazém de Potter, em Clark's Corners. Stephen Rice passou pela casa de Gardner pela manhã e observou copos de leite brotando da lama na margem da floresta do outro lado da estrada. Nunca antes se viram coisas daquele tamanho, com cores tão estranhas que não caberiam em palavras. As suas formas eram monstruosas
e o cavalo bufou devido a um cheiro que pareceu a Stephen completamente sem precedentes. Naquela tarde, várias pessoas passaram por ali para ver as plantas anormais e todos concordaram que coisas como aquelas nunca deveriam brotar num mundo saudável. As frutas ruins do outono anterior foram livremente mencionadas e circulou de boca em boca que havia veneno na terra de Naum. Claro, foi o meteorito, e lembrando-se do quanto os homens da universidade tinham achado aquela estranha pedra, vários fazendeiros falaram a eles sobre o veneno. Um dia, eles fizeram uma visita a Naum, mas, por não gostar de histórias fantásticas, foram muito conservadores nas suas inferências. As plantas eram certamente diferentes, mas os copos de leite são um tanto estranhos na forma e cor. Talvez algum elemento mineral da pedra tenha penetrado o solo, mas logo seria lavado. E quanto às pegadas e aos cavalos assustados, claro que eram apenas conversa de caipira, certamente iniciada pelo meteorito. Na verdade, não havia nada que homens sérios pudessem fazer em casos de fofoca descontrolada, pois caipiras supersticiosos dizem e acreditam em qualquer coisa. E assim, durante todos os dias estranhos, os professores se mantiveram afastados com desprezo. Apenas um deles, mais de 1 ano e meio depois, ao receber 2 frascos de poeira para análise num caso policial, lembrou-se que a cor estranha dos copos de leite era muito parecida com uma das faixas anômalas de luz exibida pelo fragmento de meteoro no espectroscópio, igual ao frágil glóbulo encontrado dentro da pedra caída do espaço infinito. De início, as amostras na análise desse caso emitiram as mesmas faixas estranhas, embora mais tarde elas tenham perdido essa propriedade. As árvores floresciam prematuramente na fazenda de Naum, e à noite elas balançavam ominosamente ao vento. O segundo filho de Naum, Tadeus, um rapaz de 15 anos, jurava que elas também balançavam quando não havia vento, mas a isso nem mesmo os rumores davam crédito. Porém, com certeza, havia agitação no ar. Toda a família Gardner desenvolveu o hábito de não falar das coisas que ouvia, sons aos quais não poderia dar nome de maneira consciente. Ouvir era, de fato, mais um produto dos momentos em que a consciência parecia quase fugir. Infelizmente, esses momentos aumentavam a cada semana, até tornar conhecimento comum que havia alguma coisa errada com a família de Naum. Quando brotaram as primeiras saxífragas, tinham outra cor estranha, não igual, mas claramente aparentada dos copos de leite, e também desconhecida de qualquer um que as visse. Naum levou alguns brotos à arca e os mostrou ao editor do Gazette, mas aquele dignatário se limitou a escrever sobre eles um artigo cômico, em que os receios dos caipiras eram expostos a um educado ridículo. Naum errou ao contar ao insensível homem da cidade como as gigantescas borboletas manto de luto se comportavam em relação àquelas saxífragas. Abril trouxe uma espécie de loucura para o povo da região. A estrada que passava pela casa de Naum caiu em desuso até finalmente ser abandonada. Era vegetação. Todas as árvores do pomar floresciam em cores estranhas e através do solo pedregoso do jardim da pastagem adjacente surgiu uma planta bizarra que somente um botânico seria capaz de associar à flora da região. Não se via nenhuma cor saudável, com exceção do capim e das folhagens verdes, mas por toda parte se viam aquelas variantes prismáticas de algum tom primário subjacente doentio,
sem lugar entre as cores conhecidas do planeta Terra. As culatras do holandês tornaram sua ameaça sinistra, e as raízes cresciam insolentes na sua perversão cromática. Amy e os Gardners pensaram que grande parte daquelas cores tinha uma espécie de familiaridade perturbadora e decidiram que elas lembravam o glóbulo quebradiço do meteoro. Naum arou e semeou os 10 acres de pasto e o terreno do alto, mas não fez nada na terra em volta da casa. Sabia que não valeria a pena, e esperou que as estranhas germinações do verão retirassem todo o veneno do solo. Agora estava preparado para praticamente tudo. Acostumara-se à sensação de algo ao seu lado prestes a emitir um ruído. A marginalização da sua casa pelos vizinhos afetou, claro, mas afetou ainda mais sua mulher. Os meninos não sofreram tanto, pois passavam o dia na escola, mas não conseguiam evitar o medo dos boatos. Tadeus, um garoto especialmente sensível, foi quem sofreu mais. Em maio chegaram os insetos, e a casa de Naum se transformou num pesadelo de zumbidos e rastejamentos. Muitos bichos não eram comuns no aspecto e nos movimentos, e seus hábitos noturnos contradiziam toda a experiência anterior. A família começou a vigiar durante a noite, vigiar em todas as direções aleatoriamente à procura de alguma coisa, não sabiam o que. Foi então que souberam que Tadeus estava certo sobre as árvores. A senhora Gardner foi a próxima a vê-las da sua janela. Quando observava os galhos inchados de um bordo contra o céu enlaurado. Os galhos sem dúvida se moviam e não havia vento. Devia ser a seiva. O estranhamento tinha entrado em tudo que crescia, mas a descoberta seguinte não foi feita por ninguém da família Gardner, pois a familiaridade os havia embotado. O que eles já não viam foi visto por um tímido vendedor de moinhos de vento de Bolton, que, desconhecedor das lendas da região, passou por ali certa noite. O que ele contou em Arca mereceu um parágrafo curto no Gazette. Foi lá que todos os fazendeiros, inclusive Naum, viram pela primeira vez. A noite era escura e as lâmpadas da charrete eram fracas, mas nas proximidades de uma fazenda no vale que todos entenderam do relato devia ser a fazenda de Naum, a escuridão não era tão densa, uma luminosidade fraca, mas distinta, parecia inerir a toda a vegetação, capim, folhas e flores. E em certo momento um elemento separado da fosforescência se moveu furtivamente no terreno próximo ao celeiro. Até então, o capim parecia intocado e as vacas pastavam livremente no terreno perto da casa. Mas já no final de maio o leite começou a ficar ruim. Então Naum levou as vacas para as terras altas e o problema acabou. Pouco tempo depois, a mudança no capim e nas folhas se tornou evidente aos olhos. Toda a verdura se tornava cinzenta e desenvolvia uma qualidade singular de fragilidade. Amy era então a única pessoa que ainda visitava o lugar, e as suas visitas se tornavam cada dia mais espaçosas. Quando terminaram as aulas, os Gardners se viram totalmente isolados do mundo, e por vezes permitiam que Amy resolvesse coisas para eles na cidade. Curiosamente, enfraqueciam física e mentalmente, e ninguém se surpreendeu quando circulou a notícia da loucura da senhora Gardner. Aconteceu em junho, mais ou menos da data do aniversário da queda do meteoro, e a pobre mulher gritou por causa de certas coisas no ar que ela não conseguia descrever. Nos seus devaneios, não havia um único substantivo específico, apenas verbos e pronomes. As coisas se moviam, se alteravam, esvoaçavam, e os ouvidos reagiam a impulsos que não eram realmente sons. Alguma coisa lhe estava sendo tomada, ela estava sendo drenada de alguma coisa, e alguma coisa se prendia a ela que não devia se prender. Alguém tinha de afastá-la, nada ficava imóvel à noite. As paredes e janelas se moviam. Naum não a mandou para o asilo do condado, deixou andar pela casa enquanto ela não fizesse mal a si própria ou aos outros. Mesmo quando a sua expressão mudou, ele não fez nada.
Mas quando os filhos passaram a ter medo dela e Tadeus quase desmaiou diante das caretas que ela lhe fazia, ele decidiu mantê-la trancada no sótão. Em julho, ela já não falava, rastejava de 4, e antes do fim daquele mês, Naum teve a ideia louca de que ela parecia levemente luminosa no escuro, como agora, e parecia ser o caso da vegetação próxima. Um pouco antes de tudo isso, os cavalos debandaram. Algo os tinha assustado durante a noite, os relinchos e coices nas baias foram terríveis. Parecia não haver nada que os acalmasse, e quando Naum abriu a porta do estábulo, eles todos saltaram para fora, como veados assustados. Foi necessária 1 semana para encontrar os 4, e quando foram encontrados estavam inúteis e intratáveis. Alguma coisa havia se rompido dos seus cérebros, e todos tiveram de ser sacrificados a tiros. Naum tomou um cavalo emprestado de M para fazer feno, mas o animal se recusou a se aproximar do celeiro. Recuava, empacava, relinchava e, no fim, nada fez além de levá-lo para o pátio, enquanto os homens usavam sua própria força para levar a pesada carroça suficientemente perto do celeiro para ser manejado com o forcado. E durante todo esse tempo a vegetação se tornava cinzenta e quebradiça. Até as flores, antes de cores tão estranhas, agora ficavam cinzentas, e as frutas nasciam cinzentas, deformadas e sem gosto. Ásteres e arnicas floresciam cinzentas e distorcidas, e as rosas, zinhas e malvas rosa no jardim tinham uma aparência tão blasfema que o filho mais velho de Naum as arrancou a enxada. E os insetos, estranhamente inchados, morreram por essa época. E até as abelhas deixaram suas colmeias e fugiram para a floresta. Por volta de setembro, toda a vegetação se desmanchava num pó cinzento. E Naum temia que as árvores morressem antes que o veneno fosse lavado do solo. A sua mulher agora tinha acessos de gritos horríveis. Ele e os filhos viviam em constante estado de tensão nervosa. Agora, eram eles que evitavam as pessoas. E quando a escola reabriu, os rapazes não compareceram. Mas foi Amy, numa das suas raras visitas, que percebeu que a água do poço já não era boa. Tinha um gosto horrível, que não era exatamente fétido nem exatamente salobro. E ele aconselhou o amigo a cavar outro poço nas terras altas, para ser usado enquanto o solo não voltasse a ser bom. Mas Naum ignorou o conselho, pois já estava insensível para as coisas estranhas e desagradáveis. Ele e os filhos continuaram a usar a água estragada tão descuidada e mecanicamente como comiam suas refeições pobres e mal cozidas, e executavam suas tarefas ingratas e monótonas ao longo dos dias sem propósito. Havia neles uma resignação impassível, como se caminhassem em outro mundo, entre linhas de guardas sem nome, até o destino certo e conhecido. Tadeus enlouqueceu em setembro, depois de uma visita ao poço. Tinha ido com um balde e voltou de mãos vazias, gritando e agitando os braços, caindo às vezes num riso nervoso ou num cochicho a respeito do movimento das cores lá embaixo. 2 casos, numa única família, já era ruim demais. Mas Naum manteve a coragem. Deixou o filho correr louco durante 1 semana, até começar a tropeçar e se machucar. Então trancou-o num quarto no sótão, na frente do quarto de sua mãe. A maneira como gritavam um com o outro de trás das portas trancadas era terrível, especial para o pequeno Merrin, para quem eles conversavam numa língua terrível que não era desta terra. Merrin estava ficando assustadoramente imaginativo, e sua imaginação piorou depois que seu irmão, o amigo preferido, foi trancado no sótão. Quase ao mesmo tempo, começou a mortandade entre os animais.
As galinhas se tornavam cinzentas e morriam depressa, com a carne muito seca e ruidosa ao corte. Os porcos engordavam muito além do comum e depois passavam por mudanças repugnantes que ninguém conseguia explicar. A carne era evidentemente inútil e Naum não sabia mais o que fazer. Nenhum veterinário rural ousava se aproximar da sua fazenda. Os veterinários da cidade de Arca estavam perplexos. Os suínos começaram a se tornar cinzentos e frágeis e cair aos pedaços antes de morrerem. E seus olhos e focinhos desenvolveram alterações singulares. Era tudo muito inexplicável, pois eles nunca tinham sido alimentados com a vegetação corrompida. Então alguma coisa atacou as vacas. Certas áreas, às vezes todo o corpo, se tornavam secas ou corrompidas. Eram comuns colapsos atrozes ou desintegrações. Nos estágios finais, e o resultado era sempre a morte. Haveria passagem ao cinzento e a fragilização, como acontecia aos porcos. Não se tratava de envenenamento, pois todos os casos ocorriam num estábulo fechado e sem perturbações. Nenhuma mordida de animais ambulantes poderia ter trazido o vírus, pois qual animal da terra pode passar através de obstáculos maciços? Só podia ser uma doença natural. Mas que doença poderia provocar tais resultados estava além da capacidade de entendimento de todos. Quando chegou a colheita, não havia animal sobrevivente no lugar, pois gado e aves estavam mortos, e os cachorros tinham fugido. Os cachorros, 3 no total, desapareceram todos numa noite e nunca mais se soube deles. Os gatos já tinham fugido algum tempo antes, mas a sua fuga quase não foi notada, pois agora não parecia haver mais ratos. E somente a senhora Gardner estimava os graciosos felinos. No dia 19 de outubro, Naum chegou cambaleando à casa de Amy com notícias pavorosas. A morte havia chegado para o pobre Tadeus no seu quarto, no sótão, de uma forma indescritível. Naum cavou um túmulo no cemitério da família atrás da fazenda e colocou lá o que tinha encontrado. Não podia ser nada vindo de fora, pois a janelinha com barras e a porta trancada estavam intactas. Mas parecia o que havia acontecido no estábulo. Amy e sua mulher consolaram o homem aflito da melhor maneira possível, mas tremeram ao fazê-lo. O terror puro parecia se prender aos Gardners e a tudo o que tocavam. E a própria presença de um deles na casa era um assunto de regiões inominadas e inomináveis. Amy acompanhou Naum até a casa com a maior relutância e fez o que pôde para acalmar os soluços histéricos do pequeno Mary. Zenas não precisava ser acalmado, pois ultimamente não fazia nada além de olhar para o espaço e obedecer às ordens do pai. Amy pensou que o seu destino foi misericordioso. Vez por outra, os gritos de Mary recebiam resposta abafada do sótão. E em resposta a um olhar interrogador, Naum disse que a esposa estava cada dia mais fraca. Quando a noite se aproximava, Amy conseguiu ir embora, pois nem mesmo a amizade era suficiente para fazê-lo ficar naquele lugar quando começasse o brilho fraco da vegetação e as árvores talvez balançassem sem vento. Era muita sorte Amy não ser mais imaginativo. Mesmo como estavam as coisas, sua mente se alterava muito pouco. Mas fosse ele capaz de ligar e refletir sobre todos os portentos à sua volta, teria se tornado um maníaco absoluto. Ao crepúsculo, ele correu para casa aos gritos da louca e do menino nervoso soando horrivelmente em seus ouvidos. 3 dias depois, Naum irrompeu bem cedo da manhã na cozinha de Amy, na ausência do anfitrião, gaguejou uma história desesperada enquanto a senhora Pierce ouvia, aterrada. Dessa vez era o pequeno Mary. Havia desaparecido.
Saíra à tarde da noite com a lanterna e um balde para a água e não tinha voltado. Havia dias ele vinha se desestruturando e mal sabia o que estava fazendo. Gritava por tudo. Houve um grito desvairado vindo do jardim, mas antes que o pai pudesse chegar à porta, o menino tinha desaparecido. Não se via o brilho da lanterna que ele levara e nenhum vestígio do menino. Naquele momento, Naum pensou que a lanterna e o balde também haviam desaparecido. Mas quando chegou a manhã e o homem voltou da busca de toda a noite nas florestas e campos, descobriu algumas coisas muito curiosas perto do poço. Havia uma massa de ferro esmagada e meio fundida, que certamente parecia ser a lanterna. Ao passo que ao lado, um cabo curvado e aros tortos de ferro, também meio fundidos, pareciam indicar o que sobrara do balde, e era tudo. Naum estava além da capacidade de imaginar, a senhora Pierce estava pasmada, e Amy, quando voltou e ouviu a história, não foi capaz de sugerir nada. Marion tinha desaparecido e não valia a pena contar às pessoas da vizinhança, pois agora elas evitavam todos os Gardners. Também não valia a pena contar às pessoas de Arkham, que riam de tudo. Ted estava morto e agora Mary estava morto. Alguma coisa se aproximava e esperava para ser vista e ouvida. Naum morreria logo e queria que Amy cuidasse da sua mulher e de Zenas, se sobrevivesse a ele. Tudo aquilo tinha que ser algum tipo de julgamento, embora ele não conseguisse perceber para quê. Pois até onde sabia, sempre havia andado de cabeça erguida nos caminhos do Senhor. Durante 2 semanas, Amy não viu Naum. Então, preocupado com o que poderia ter acontecido, superou o medo e fez uma visita à casa de Gardner. Não saía fumaça da grande chaminé, e por um momento o visitante temeu o pior. O aspecto de toda a fazenda era chocante. Capim cinzento e seco, folhas no chão, trepadeiras caindo em ruínas frágeis de paredes e telhados arcaicos, e grandes árvores nuas, agarrando o céu cinzento de novembro, com uma malevolência que Amy sentiu ter vindo de alguma mudança sutil no arranjo dos galhos. Mas Naum estava vivo afinal. Fraco, deitado num sofá na cozinha de teto baixo, mas perfeitamente consciente e capaz de dar ordens simples a Zenas. O cômodo estava mortalmente frio, enquanto Amy tremia de forma visível. O dono da casa gritava em voz rouca, pedindo a Zenas mais lenha. E lenha de fato era muito necessária, pois a lareira cavernosa estava apagada e vazia. Com uma nuvem de fuligem pairando no vento que descia pela chaminé, logo Naum lhe perguntou se a lenha extra havia lhe trazido conforto. Então Amy viu o que tinha acontecido. A corda mais forte por fim se rompera, e a mente do infeliz fazendeiro estava protegida de mais tristeza. Amy perguntou com muito tato, mas não conseguiu obter informações claras sobre o desaparecimento de Zenas. No poço. Ele vive no poço. Era tudo que o pai melancólico conseguia dizer. Passou então pela mente do visitante a lembrança repentina da esposa louca e mudou a linha de inquirição. Neb! Ora, aqui está ela, foi a resposta surpresa do pobre Naum. E Amy logo viu que teria de procurar sozinho. Deixou o inofensivo balbuciante no sofá, pegou as chaves no prego ao lado da porta e subiu as escadas rangentes até o sótão. Lá era muito apertado e fétido, e não se ouvia som algum vindo de nenhuma direção. Das 4 portas, apenas uma estava trancada, e nesta experimentou várias chaves do chaveiro que levava consigo. A terceira chave serviu, e depois de algum trabalho, Amy abriu a porta branca e baixa. Dentro estava muito escuro, pois a janela era pequena e meio obscurecida pelas barras grosseiras de madeira. Amy não viu nada no chão de tábuas largas, o fedor era insuportável. E antes de avançar, ele teve de recuar para outro cômodo e voltar com os pulmões cheios de ar respirável. Quando entrou, viu algo escuro no canto,
ao ver mais de perto, deu um grito. Enquanto gritava, teve a impressão de que uma nuvem momentânea eclipsou a janela. E um segundo depois sentiu um sopro, como de uma corrente odiosa de vapor. Cores estranhas dançavam diante dos seus olhos. Se o horror presente não o tivesse entorpecido, teria pensado no glóbulo do meteoro que o martelo do geólogo havia quebrado e na vegetação mórbida que brotara na sua frente. Tal como estava, só pensou na monstruosidade blasfema à sua frente, que tinha claramente compartilhado o destino inominável do jovem Tadeus e do gado. Mas o mais terrível em todo aquele horror era a coisa se mover lenta e imperceptivelmente enquanto continuava a se desmanchar. M não me deu outros particulares daquela cena, mas a figura no canto escuro do sótão não reaparece na sua história como objeto móvel. Há coisas que não podem ser mencionadas, e o que é feito na humanidade comum é por vezes cruelmente julgado pela lei. Entendi que não havia mais nenhuma coisa móvel no chão, e que abandonar lá qualquer coisa capaz de se mover teria sido um ato tão monstruoso que certamente condenaria ao tormento eterno todo ser responsável. Qualquer um que não um fazendeiro impassível teria desmaiado ou enlouquecido. Mas M atravessou a porta baixa e trancou o segredo amaldiçoado atrás de si. Agora teria de cuidar de Naum, que tinha de ser alimentado e transportado para o lugar onde pudesse receber cuidados. Começando a descer a escada escura, M ouviu uma pancada abaixo de si. Teve a impressão de que um grito fora abafado e se lembrou nervoso do vapor pegajoso que havia soprado por ele no quarto pavoroso do andar de cima. Qual presença fora animada pelo seu grito e sua entrada no local? Imobilizado por um medo indefinido, ouviu outros sons lá embaixo. Sem dúvida, alguma coisa pesada estava sendo arrastada e fazia um barulho detestável e pegajoso, como uma espécie demoníaca e suja de sucção. Com o senso associativo aguçado, elevado a alturas febris, pensou inexplicavelmente no que vira no andar de cima. Meu Deus, que mundo de sonhos assustador era aquele em que se metera. Não ousava se mover nem para frente nem para trás. Ficou ali tremendo diante da curva negra da escada. Cada mínimo detalhe da cena ardia em seu cérebro. Os sons, a sensação de terror expectante, a escuridão, a dificuldade do degrau estreito e, graças ao bom Deus, a leve, mas inconfundível luminosidade visível na madeira trabalhada, nos degraus, chapas, ripas expostas e vigas. Em breve nós vamos continuar com a parte 3 do conto A Cor que Veio do Espaço. Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada.